o problema é bastante sério. Primeiro, não é verdade que a gente tenha crescido. A gente elegeu 183 prefeituras em 2020 e elegemos agora 241. Então, parece que a gente cresceu. Só que tem um detalhe. O detalhe é que entre 2020 e 2024, muitos se filiaram ao PT. Quando começou a campanha eleitoral de 2024, a gente tinha 265 prefeituras. Aliás, havia gente que batia no peito, dizia, olha aí, né? Nós já crescemos antes mesmo da campanha começar. E agora esqueceram disso. Quando começou a campanha eleitoral, havia 265 prefeitos filiados ao PT. E terminou a campanha eleitoral, nós com 241 eleitos. Então, mesmo crescimento não houve. Em segundo lugar, esse crescimento foi concentrado em pequenas cidades. Das 241 cidades que a gente elegeu, 188 têm menos de 20 mil habitantes. 188. Ou seja, quando a gente pensa não no número absoluto de cidades, mas no número de eleitores ou no número de pessoas que moram nessas cidades, o PT diminuiu ao invés de ter crescido. O caso de São Paulo, por exemplo, é catastrófico. Em São Paulo, a gente está disputando o segundo turno em 4 cidades, né? Mauá, Diadema, São Paulo e Sumaré. Se não houvesse segundo turno, ou se a gente perder o segundo turno nas 4 cidades, nós vamos governar no estado de São Paulo apenas 3 cidades, que somadas, reúnem 80 mil eleitores. 80 mil. Nós estamos falando de um resultado, portanto, muito pequeno. Não é verdade que tenha havido crescimento, isso é uma ilusão. Além do mais, o eleitorado brasileiro cresceu entre 2020 e 2024. Uma parte do crescimento da votação total do PT, nós crescemos de 6 para 8 milhões, tem a ver com o fato de que, nesse mesmo período, o eleitorado brasileiro cresceu, acho que cerca de 7 milhões de votos. Então, uma parte disso é ilusão estatística. Além do mais, como você disse, o Lula apontou, uma grande parte desses eleitos se concentra em Minas, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, tá certo? E em estados, portanto, muito poucos estados concentram a maior parte das prefeituras eleitas. E, com um detalhe, em alguns desses estados, a gente sofreu derrotas acachapantes. Então, por exemplo, essa história de que na Bahia e no caso do Piauí, né, que é o outro, o 5º estado, a gente foi muito bem votado. Rapaz, na Bahia, nós sofremos uma derrota desmoralizante na capital. O governador, mais o ministro Rui Costa, mais o senador Jacques Wagner, construíram uma candidatura que era do vice-governador do estado, um cara do MDB, parente do Gedel, foi candidato a prefeito e teve menos votos em Salvador do que o PSOL. No Piauí, se falava que a gente ia ganhar no primeiro turno. Nós perdemos a eleição no primeiro turno. Então, assim, não dá para falar nem mesmo que nesses estados houve um grande resultado. Não, é um resultado complicado, precisa ser analisado detidamente. Belo Horizonte, a gente teve problemas, tá certo? Enfim, realmente precisa fazer um balanço muito detalhado do processo eleitoral, tem muitas causas que operaram, e uma parte delas foram erros cometidos por nós, uma parte delas foram acertos cometidos pela direita. Agora, o principal, na minha opinião, digamos assim, quando a gente fala estritamente da esquerda e do PT, é que você não consegue, no processo eleitoral, alterar uma situação que foi construída ao longo de anos ou décadas. Uhum. Ou seja, se a gente não voltar a ter força organizada, presença no debate político-ideológico cotidiano, oposição mobilizada o tempo todo, você não consegue colher nas eleições um resultado que não foi construído antes. Então, é muito para mim, quando o Lula fala tem que discutir o papel do PT, para mim, nos processos eleitorais, para mim tem que discutir o papel do PT entre os processos eleitorais. A gente não pode ter um partido que funciona só em anos pares.